Fala, minhas lindas! Bem-vinda a mais um episódio do podcast Vestida de Fé. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é uma amiga querida, a Débora Aquino, mais conhecida na rede social como Debs, e para mim a Debinha. Debinha, prazer, que Ah, delícia ter você que aqui. Fiquei bom. muito feliz com o teu convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Para todo mundo, a Nelive, para minha Amorinha. A gente tem nossos apelidos. É isso. E quando eu tive o chamado de Deus para eu gravar esse podcast, eu falei assim: "Você tem certeza que o senhor quer isso de mim?" E porque quem me segue há muito tempo na rede social, sabe que eu nunca fui de ficar fazendo vídeo. Gente, tô aqui, nunca fui, nunca Uhum. gostei de vídeo, né. Eu falei: "Senhor, mas vídeo, quem sou eu para negar um chamado de Deus?" Né? Só que eu fiz um combinado com ele, eu falei assim: "Olha só, nós vamos ser sócios, você não vai me deixar sozinha nessa parada. Então o senhor vai me mostrar as pessoas que você quer, né, eu vou lembrar e se o senhor falar que não for da tua vontade, tá tudo bem, mas eu preciso desse teu aval". E quando meu coração me tocou para te chamar, óbvio que eu coloquei isso para ele, e o que ele me trouxe no meu coração para trazer para a gente conversar aqui no nosso bate-papo, que daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho da história da Debs, mas o que o senhor trouxe no meu coração para conversar com você, é que você teve 2 momentos na sua vida, né. A Débora, a Debs, Debinha, para quem não sabe, em dezembro de 2017, ela foi diagnosticada com 13, câncer. 13, 2013, 13. foi diagnosticada com câncer de mama e, recentemente também, ela teve a conversão, né, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, Debs, eu queria começar esse nosso bate-papo. Só para contar um pouquinho como que a gente se conheceu, gente. Não posso deixar de contar isso. Quem me conhece também sabe o quanto eu já fui muito apaixonada em corrida. E a Debs, no momento que eu estava nesse auge da fanatismo aí pela corrida que eu era, eu conheci ela pelo Instagram, comecei a segui-la por conta da história dela que vocês vão conhecer já já. E virei uma grande fã, porque ela me inspirava muito. E ela começou, a fazer uma parceria com uma loja de roupa para corrida, e o primeiro evento que ela fez nessa loja, com a Lana Debs, né, com a Vivian, eu fui nesse evento. "Ah, eu quero conhecer a Débora", e fui nesse evento, conheci, e um pouquinho mais para frente disso, isso foi meados de 2014, e um pouquinho mais para frente veio uma história minha de superação também, assim como ela, a história de superação relacionada à corrida, a minha também. E isso que nos uniu, depois tivemos uma amizade, temos uma amizade íntimas de filhos, né, de apelidos, Amorinha, Debinha, e é isso. E para começar aqui, Debs, o nosso bate-papo, na época que você foi diagnosticada com câncer, você ainda não tinha, aceitado e reconhecido Jesus como teu Senhor e Salvador. Como foi para você, receber essa notícia do diagnóstico? O que que impactou na sua vida, sendo que ainda você não vivia pela graça e pela fé? Uhum. E como seria hoje para você, tendo a comunhão com o Espírito Santo, se você recebesse essa notícia? Tá. Bom, vamos lá. Então, primeira pergunta. Como foi não tendo ainda essa comunhão? É muito engraçada essa pergunta, porque essa é uma história que eu sempre conto. Quando eu tive o diagnóstico, eu estava no consultório da minha dermato, ia fazer um botox, era 17 de dezembro, nunca esqueço. Fui com a Duda pra lá e tal, e aí meu médico me ligou, eu estava na sala de espera, eu era a primeira paciente dela. E aí ele me ligou e falou assim: "Ó, você pode vir no consultório?" E daí eu pensei com meus botões, falei: "Se fosse notícia boa, dá pro telefone, né?" E aí eu pensei, falei assim: "Gente, eu tô com câncer", porque eu já tinha feito a biópsia, já sabia, tal. Aí eu falei pra ele assim, eu falei: "Não, pode falar". Eu falei: "Tô com câncer?" Aí ele falou: "Não, você tá, mas você precisa vir aqui, porque a gente precisa conversar e tal". E aí meu chão desabou, porque na época a Duda tinha 2 anos. Então assim, ele estava no telefone comigo, eu olhei pra frente e ela era pititica, e ela estava assim no meio do consultório dançando, sabe assim? E aí a secretária me viu chorando, não sei o quê, acho que, sei lá, eu acho que ela nem percebeu, mas a minha dermato já saiu, já pegou ela, já levou para o consultório, eu já fui pra uma outra sala. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe, e minha mãe disse assim pra mim, minha mãe tem muita fé, minha mãe é muito católica, ela estudou em colégio de freira e tal, e
é uma pessoa de muita fé mesmo, sabe? É invejável, assim, a fé dela. Que lindo. E aí ela virou pra mim e falou assim: minha filha, você precisa se colocar no colo de Jesus. Aí você imagina, eu não acreditava em nada. Eu acabei de ter a notícia que eu tava com câncer, com 37 anos. E ela falou assim pra mim: se coloca no colo de Jesus. Eu falei: mãe, é o seguinte, eu não posso me colocar no colo de uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Perfeito. Eu falei: eu não sei, eu não consigo, eu não acredito. A única coisa que eu sei é o seguinte: se o seu Deus existe, eu falei pra ela, por que isso tá acontecendo comigo? Perfeita. É o que todo mundo acho que se questiona no Eu momento falei: "Por desse, quê?". né. Então, assim, eu não bebo, eu não fumo, eu faço esporte, eu sou uma pessoa boa, faço caridade, né, então assim, não enfim, não ia à missa, não ia ao culto, não tinha essa comunhão realmente, mas assim, eu sempre fui uma pessoa boa, e que eu acho que é o que a gente se questiona quando a gente passa por um negócio desse. Pô, ô Deus, é o seguinte, sou uma pessoa tão boa, por que que você tá me fazendo passar por isso? Tenho uma filha, tenho meu casamento, tá tudo maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque naquela época eu tinha realmente uma sensação de que a minha vida estava perfeita, sabe. Eu tinha essa sensação, então assim, tinha um corpão, tinha meu marido, era tudo muito lindo, Atleta. eu era atleta, tinha o Instagram, estava bombando, tinha minha filha. Então eu falei: "Gente, por que que isso tá acontecendo comigo?", né. Então eu entrei ali eu acho que de dezembro até, sei lá, maio de 2014, dezembro de 2013 até maio de 2014, eu vivi um processo de negação muito grande. E eu briguei com Deus, mesmo não tendo comunhão com ele, entendeu? Então eu briguei com ele, eu falei: "Eu não quero nem saber". Minha mãe falava: "Minha filha, você precisa, olha, você põe o joelho no chão". Eu falei: "Mas que joelho no chão?". Eu falei: "Eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho que ver peruca, eu vou perder o cabelo, eu vou não sei o quê, você acha que eu vou me preocupar em colocar o joelho no chão?". Então assim, eu entrei numa negação mesmo, sabe. E eu quis levar as coisas muito no racional. Então o que que eu fiz? Eu falei: "Bom", falei: "Eu corro, são 16 sessões, eu vou imaginar 16 quilômetros, cada quilômetro vai acontecer uma coisa, eu vou planejar tudo e eu vou acabar minhas químios dia 1º de junho de 2014, porque eu quero passar o Dia dos Namorados sem fazer químio, que eu vou viajar com o Fábio", tudo planejado na minha cabeça, né. Aí Tudo no beleza, nosso controle. tudo sob meu controle, sentando na cadeira do diretor do negócio todo, né. Aí, o que que aconteceu? Pra eu fazer as químios, eu tinha que estar com a minha imunidade bem boa. Então o que que eu fazia? Tudo pra estar com a imunidade boa. Me alimentava bem, não ficava fazendo aquele monte de exercício. Então fazia exercício que era o suficiente, caminhava, às vezes dava uma corrigida, beleza. Aí teve uma quimioterapia que eu cheguei pra fazer, e aí eu fiz o exame de sangue e quando eu cheguei na sala do meu médico, ele falou assim: "Ó, você não vai poder fazer". E daí eu falei assim: "Como assim não vou poder fazer?". A Eu falei última. não foi a última, foi a última, foi a Você queria o última. Dia dos Namorados Eu queria sem. os dias dos namorados sem. Foi a última, ele falou: "Você não vai poder fazer". Eu falei: "Não, eu vou fazer". Ele falou: "Não, você não vai fazer". Ele falou: "Sua imunidade tá horrível, você tá sem neutrófilo praticamente, você vai ter que ir pra casa, você vai ter que tomar uma injeção, você vai ter que esperar". Quando ele falou: "Você vai ter que esperar", eu falei: "Esperar o quê? Eu não vou esperar nada". E eu fui pra casa revoltada, sabe assim. E eu falava assim: "Gente", por quê? Porque eu tinha uma prepotência, eu acho, de que eu estava no controle de absolutamente tudo, sabe. Então, assim, eu planejo, eu faço, eu aconteço, não sei o quê. Executa. Beleza, tô com câncer, mas eu sou muito executora, então tudo vai acontecer do meu jeito, né, E no meu tempo. e no meu tempo. E não foi assim que aconteceu. Então, assim, eu tive que esperar, aí depois de 15 dias eu fui fazer a quimio, e eu lembro que a minha última quimio foi no dia que começou a Copa do Mundo, de 2014. Então, nossa, eu lembro que eu fui, tinha uma festa na casa de uma amiga minha, eu cheguei, assim, muito zoada da quimioterapia, mas beleza, aquilo passou, e foi aquilo que eu te falei, né, até acho que quando a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, eu falei pra você, não foi uma época que Deus tocou meu coração, que eu acho que ali durante aquele momento, eu brinco muito, né, que eu acho que Jesus ele faz assim ó: "Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar?". E eu acho que ele fez isso comigo várias vezes, ali ao longo daquele tratamento, e ele é um cavalheiro, ele não arromba a porta. E eu não abri a porta, sabe. Eu não abri a porta. Perfeito. Então assim, não abri a porta. Aí eu vou responder a segunda parte da sua pergunta, você falou: "O que você acha que seria diferente hoje?". Eh, eu tenho um negócio agarrado hoje em mim, que é assim, ele é o diretor de tudo, eu sou a gerente. Então, eu sou muito visual, né. Quando eu vou conversar com ele, eu falo assim, eu falo: "Deus, é o seguinte, vou apresentar meu PPT aqui pra você, tá aqui ó, vou baixar a tela, vou apresentar meu PowerPoint. O meu plano é esse. Agora, se não for pra me levar para o centro da tua vontade, descarta isso aqui e me mostra qual que é o novo PPT. Só me mostra, eu faço". Então assim, eu não sou uma pessoa que fico sentada esperando, sabe.
Então, mesmo depois da minha conversão, pra mim, não existe a ideia do tipo assim, ah, eu vou esperar. Pra mim, o esperar em Deus é, eu vou apresentar pra ele meu plano. Eu sei que muitas vezes o meu plano não é o dele. Só que hoje, é assim, é como se a frustração ela fosse menor, sabe? Porque eu sei que quando não dá certo é porque não tá indo pro centro da vontade dele. E eu quero ir pro centro da vontade dele. Eu É quero. obediência. Exato. Então, É. assim, eu quero. Né? Então, hoje eu acho que talvez eu encararia de uma outra forma no sentido de, tá bom, eu não vou perguntar por quê, não é um processo legal, eu não ia ficar feliz, não ia ficar feliz de perder meu cabelo, não vou ser mentirosa. Mas talvez eu me perguntasse o para quê. E eu acho que quando a gente se pergunta o para quê, a vida ela fica mais leve, sabe? E o processo ele fica mais leve. Então tem uma coisa que foi até um pouco antes de eu me converter, eu estava conversando com o pastor da igreja que eu frequento e eu falei assim para ele, eu falei, André, se Deus tivesse chegado para mim e falado assim, lá em 2013, ó, você vai passar por isso aqui, tá? Você vai ter câncer, você vai ter que fazer mastectomia, você vai fazer químio, você vai fazer Vai rádio, perder o vai perder o cabelo. cabelo, sobrancelha, tudo. Você vai entrar em menopausa precoce, com 38 anos, para que você possa viver essa vida aqui. E ele me falasse a vida que eu vivo hoje. Eu ia falar: "Não, quero não, Deus. Me deixa aqui onde eu tô mesmo. Não quero". Hoje, quando eu olho para aquela vida de 2013, eu faço um movimento reverso, eu consigo parece que eu consigo entender exatamente o caminho que ele fez, pra eu poder chegar onde eu tô hoje, Ai, entendeu? me arrepia. Eu te entendo muito. Sabe assim? Então Aham. assim, quando eu faço o caminho reverso, eu olho e falo assim: "Cara, faz muito sentido eu ter passado por aquilo, porque se eu não tivesse aquilo me trouxe onde eu tô hoje. Aquilo me fez abrir a porta pra ele", entendeu? Então se não fosse toda essa história, eu não estaria aqui, mas se ele tivesse me perguntado por isso que eu falo, a gente não pode saber o futuro, porque se ele chegasse e falasse assim: "Ó, o futuro é esse aqui, é lindo, é maravilhoso, o centro da minha vontade é essa", você vai olhar pra sua vida no presente e vai falar: "Deus, eu não quero". Porque a gente é doida, a gente é apegada, né, a gente acha que o que a gente tá vivendo é o melhor da vida e não é. Lá na frente, sei lá, o centro da vontade dele é muito melhor do que a gente planeja, E a gente não sabe. E a confia gente não no confia. é isso. Então eu acho que eu não se você eu tô sendo muito honesta, eu não ficaria: "Ai, nossa, Deus, tá bom, muito obrigada por estar passando por isso de novo". Não ia ser assim. Mas eu acho que eu faria de uma forma diferente no sentir, sabe. Então é assim: "Tá bom, pra que que eu tô passando por isso? Tem um propósito? Tem. Me mostra. Me mostra, Deus, o propósito pra eu para o meu processo ser mais leve", sabe. Eu acredito assim, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Só que eu acho que às vezes a gente fica muito tempo no deserto porque a gente não escuta o que ele tem pra falar pra gente. Ele tá falando: "Vai pra direita". Aí você fala: "Ai não, eu quero ir lá naquele oásis". E ele tá falando: Do que "Amada". aconteceu com os israelitas, guiados por Moisés. Quantos anos que eles Exato, ficaram, né, porque não escutavam a voz de exato. E Deus. assim, ele tá falando: "Amada, vem pra cá, é mais curto o caminho. Pode ser que você sofra um pouquinho mais, mas é bem aqui". Igual Jonas, entendeu? Uhum. "Vai pra Nínive". "Ah, não Não, vou, não vou, não vou, não vou". Aí ele vai te colocar dentro da boca, dentro da dentro do bicho, baleia. dentro da baleia e vai te E levar. é ali que você vai entender o propósito. Exatamente, exatamente. Perfeito, assim, eu acho que tem um momento, é o que você falou, eu assimilo muito a tua história, assim, com a minha, porque assim como é o que eu te falei, como Deus tocou no meu coração, quando eu falei de você para ele, do podcast, o que veio muito no meu coração foi isso que eu comentei, foi linkar esses 2 momentos, porque um não estava com o outro, tem o momento da conversão e o momento da Sim. doença, né, então, isso que eu pedi para ele, eu falei: "Cada mulher que sentar para eu entrevistar, me traz a história que através dela esse é o propósito do Vestida de Fé, né, que Uhum. através dessa história, mulheres possam ser tocadas de alguma maneira, né, pela fé e é isso que ele me trouxe para linkar isso, né, ela passou por um momento muito difícil, uma doença, um câncer, né, e anos depois veio esse encontro. E eu me encontro nesse mesmo lugar que você, né, eu vejo o meu acidente ali também diferentemente de uma doença, mas foi um momento da minha vida, e Uhum. anos depois. E a hora que você falou, né, sobre o dar os passos para trás, entender, você enxerga, fala: "Cara, Aí fica claro, é né. isso", aí isso te Uhum. faz confiar cada vez mais, né. Exatamente. Eu anotei, aqui a hora que você estava me falando, né, o para quê, né, que você hoje, respondendo a pergunta, você falou que você viveria mais, sentiria mais, e o para quê. Você consegue ter essa clareza hoje? O para quê? Hoje eu tenho. Então eu tem uma coisa que eu penso que é assim, o nosso propósito aqui, né, as pessoas têm aquela piração: "Ai, não tem meu propósito, tal". Aí eu falo assim: "Ó,
para um pouquinho, só para. E pensa assim, qual a sua maior dor? O seu servir vem da sua maior dor, É isso. ponto. E eu não enxergava isso, sabe. Então pra mim era uma coisa assim, eu tinha lá o Instagram, aí eu falava assim: "Gente, por que será, né, que tem esse Instagram, esse tanto de gente aqui me seguindo e tal". Eu nunca consegui entender. E quando eu depois a gente fala sobre o momento da minha conversão, mas assim, quando eu realmente comecei a ter essas conversas e me aproximar de Deus e entender, e ler a Bíblia e tal, eu fiz um pedido pra ele, sabe. Eu falei pra ele, eu falei: "Deus, eu tenho no meu coração que eu quero trabalhar com mulher, desde a época do meu tratamento". Quando eu estava fazendo tratamento, eu falei para o meu mastologista, eles me chamaram para fazer tratamento, trabalho voluntário no Sírio. E eu falei pra eles lá do voluntariado do Sírio, falei: "Gente, eu não tô, desmerecendo o trabalho de vocês, mas assim, todo mundo que tá aqui tem dinheiro pra pagar uma peruca, tem dinheiro pra pagar uma terapia, tem dinheiro pra pagar um bom plano de saúde, né, então assim, eu venho de Para as táxi". mulheres que estavam em tratamento lá no Aham, Sírio. é. E aí eu falei com o meu mastologista, ele tinha sido diretor do HC, e eu falei: "Eu quero fazer trabalho voluntário no HC. Eu quero ir lá conversar com as mulheres que vão de ônibus fazer quimioterapia". Aí ele falou: "Mas o que que você quer?" Eu falei: "Eu quero conversar com elas". Eu falei: "Eu não sei por quê, mas eu quero ir lá, quero conversar com elas, porque a gente tá passando pela mesma coisa, talvez eu possa ajudar elas escutando, sei lá". E aí ele me colocou lá, no trabalho voluntário no HC, e eu ia pra lá, e o que que eu fazia? Tinha dias que eu ia e eu só ficava sentada escutando a história delas, tinha dias que eu ia, levava um livro, e eu lia um pedaço do livro e a gente ficava conversando sobre o livro. Então, ali, eu acho que foi onde Deus realmente tocou meu coração, e eu sem saber que era Deus, que era pra eu trabalhar com mulheres, sabe. E aí, quando eu hoje olho o para quê, é assim, eu precisei perder todo o meu feminino, todo, Anne. Eu perdi meu peito, perdi sobrancelha, eu perdi cabelo, eu perdi tudo. Eu fiquei desnuda. Eu precisei perder tudo pra eu olhar pra mim, Nossa, arrepia. sabe. Que forte. E aí, quando eu comecei esse processo todo, um dia eu estava no culto e daí eu nem lembro o que que era, qual que era a passagem, não lembro. Eu sei que eu comecei a chorar, 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 chorar. E me veio muito assim, sabe, no meu coração assim: "O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui?". E daí eu ajoelhei, ajoelhei lá no meio, estava todo mundo em pé, eu ajoelhei. Eu falei: "Deus, é o seguinte", eu falei: "Me dá as mulheres". Eu falei: "Me dá as mulheres". Eu falei: "Não foi pra isso que eu passei por tudo aquilo? Não foi pra isso que eu senti tanta dor? Não foi pra isso que eu demorei tanto tempo pra me recuperar? Então, assim, me dá as mulheres, eu quero falar pra elas, mas eu quero ser instrumento. Não é pra mim, não é o meu ego, não é sobre mim, entendeu? Eu quero ser instrumento de transformação na vida dessas mulheres, através da minha dor e através desse caminho que o Senhor me colocou". Foi isso. Então, hoje, quando eu olho, eu falo: "O meu servir, ele vem dessa dor", né. Então, eu tenho, literalmente cicatrizes no meu corpo que ele colocou pra me lembrar sempre do meu propósito aqui. Não é sobre mim, sabe. Ontem eu falei isso numa aula, eu estava dando uma aula e eu falei: "Gente, me dá agonia de ver as mulheres, sem confiança espiritual, sem confiança emocional, sem confiança física, sabe, tipo, perdidas, sem autoestima". E eu falei: "Gente, tá, eu não quero isso. Não não é isso que meu coração toca, assim, de eu olhar uma mulher e ver uma mulher leve", sabe. Então a gente sabe que a gente tem todas as demandas da vida, você tem que trabalhar, você tem os BO, você tem filhos, tem um monte de coisa, mas dá pra ser leve. Dá pra você ter o feminino, dá pra você entregar, dá pra você, sabe, ter o belo, de de ter um relacionamento saudável, entendeu? Então, eu acho que veio disso. Talvez ele tenha me feito passar por essa dor pra eu enxergar com o que eu precisava trabalhar. Então, assim, eu não sei se são uma, 2, 3, 10, uma legião, 500 milhões de mulheres, eu não sei, mas assim, cada uma que vem, eu falo: "Foi Deus que colocou, né, então tá bom, eu vou fazer minha missão aqui com essa daqui, eu vou fazer minha missão com essa daqui", sabe, tipo a semente de mostarda? Vou fazer com essa daqui, vou fazer com essa daqui, e eu vou fazendo. Eu não sei onde vai dar. Então e eu acho que isso é uma coisa que mudou em mim, eu não sei onde vai dar. Mas lá em Hebreus fala, né, fé é acreditar, você acreditar em algo que não é como se já fosse. Aquilo que a gente não vê, né, é você acreditar, Eu Hebreus acredito. 11:1, Então né. exatamente. Então, assim, eu acredito. Eu simplesmente acredito, sabe. Então, quando eu hoje eu olho para as minhas cicatrizes, tem gente que fala: "Ah, mas você não vai cobrir essa cicatriz?" Não vou, porque isso é uma parte da história da minha vida. E eu olho e eu falo: "Eu preciso lembrar por que que eu tô aqui, o tempo inteiro".
né? Então, assim, eu sou instrumento. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu sempre falo isso. Ai, nossa, você mudou minha vida. Eu não mudei, não. Eu sou instrumento de mudança na vida de quem tá disposta. Porque também tem isso. A gente não pode arrombar o coração também de uma mulher e falar: olha, você precisa confiar, você precisa acreditar. Não. É no tempo. Oi, tudo bem? Trabalho de formiguinha, sabe? Então eu entendo que hoje eu entendo o pra quê. Hoje eu entendo o pra quê. O teu propósito, que lindo, que lindo. E você acha que, tanta gente a gente vê tanta gente, né, fazendo um monte dessas, como que a gente fala, imersões, Uhum. buscando o propósito, e eu já tive nesse lugar, né, antes de estar com intimidade dele para realmente saber o que ele quer de mim. Eh, e você acha que, na tua concepção hoje, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, qual que é a tua visão em relação a isso, a essa busca de propósito, né? Tanto todo mundo hoje, como que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Que você, alguém que falar, puxa, eu queria buscar o meu propósito, e que dica que você dá também para essa busca? O que eu falo pra essas pessoas é o seguinte: eu penso que a gente tem uma tríade na nossa vida. Vamos pensar em confiança, vai. A gente precisa ter confiança emocional, a gente precisa ter confiança física. Então, são física é o que a gente estava falando da musculação. Eu não deixo de fazer musculação porque eu quero ter confiança que eu consigo andar, que eu não vou Perfeito. depender eu vou ter autonomia, né? Mas eu também preciso ter a confiança espiritual. O que eu vejo é, as pessoas, elas focam na emocional, na física, e elas esquecem da espiritual. Então, via de regra, todas as mulheres que vêm e que eu pergunto, como tá? Eu não pergunto se acredita em Deus, universo, gnomo, fado, como está a sua espiritualidade? Ah, eu não tenho tempo pra olhar pra isso. Ah, não dá, porque eu levanto, é tudo muito corrido e não sei o quê. E aí eu fico pensando, elas estão no mesmo lugar que eu estava lá em 2013, sabe? Então, um lugar de arrogância, em que você acha que você comanda tudo, que você planeja tudo, coloca lá no planner, na agenda do Google e vai dar tudo certo, né? E no fim das contas, é um profundo movimento de arrogância porque você está sentando numa cadeira que não é sua. Não é a gente que comanda. A gente Nada. sabe disso, né? Aham. Então, assim, a gente é a gerente aqui. A gente apresenta e o CEO vai Ele é o falar chefão. sim ou não, entendeu? Isso que eu falei, você é o chefe disso aqui, nós somos sócios, você que Exatamente. manda. Então, o que eu penso é, as pessoas hoje elas buscam esse propósito, eu acho que com a motivação errada, sabe? Então, assim, eu quero encontrar o meu propósito porque eu quero fazer muito dinheiro. Sabe, uma idolatria. Então, assim, Aham. você idolatra o dinheiro, você idolatra as relações, você idolatra o seu trabalho, você idolatra um Uma filho. relação, Exatamente. Então, assim, ai, meu filho é tudo pra mim, meu marido é tudo pra mim. Não, 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 dinheiro. não, não. Então, assim, tem um livro que ele foi o primeiro livro, inclusive, que eu, nessa minha caminhada, uma amiga minha que me deu, que foi até o motivo, depois eu conto a minha conversão, mas ela falou assim: amiga, lê esse livro aqui. Chama Deuses Falsos. Vou anotar. Esse livro, ele mudou a minha vida, assim, de verdade. Ele mudou a minha vida, ele foi a primeira porta pra eu entrar nesse caminho, sabe. Porque ele fala exatamente sobre isso. Então, assim, não tem problema você fazer terapia, não tem mesmo. Você vai fazer terapia, você vai olhar para as suas questões, né, você vai olhar Emocionais. para as suas questões emocionais. Alma, Você né, pura alma. Mas você não pode buscar numa imersão de 2 dias, numa imersão de 4 dias, a cura pra sua vida. O propósito da sua vida. Por quê? O que que eu penso? Cara, Deus desenhou a gente desde antes de a gente saber, né. Salmo 129, lá quando você estava dentro da barriga da sua mãe, ele já te Desde antes a conhecia. gente nascer, né. Ele sabia a cor do cabelo, a cor da pele, como você ia ser, suas qualidades, e tal. Então ele foi lá e desenhou o pacote completo. Então ele te deu dons, ele te deu talentos, ele te deu ali a sementinha das habilidades que você é responsável por desenvolver quando você tá aqui. E aí, o que eu penso é: Deus não criou a gente pra dar errado. Sabe? Eu falo isso para os meus alunos, eu falo: "Gente, eu falo para elas: "Guarda uma coisa, nós somos um projeto feito para dar certo. Deus não desenhou você e falou assim: "Ah, então, a Nelly vai dar errado. Vai dar errado porque eu não quero que ela". Não, Deus é amor. Então, assim, ele cria a gente pra gente dar certo. Só que qual que é a questão? A gente é que acaba fazendo as coisas erradas, né. Então, assim, eu coloco toda a minha fé num homem ovelha, igual a mim. Ovelha, perdido, igual a mim, né. Ovelha perdida igual a mim. Aí eu coloco a minha fé nele, porque eu acho que ele sabe mais e que ele vai me dar o caminho. Por que que você não silencia pra você escutar qual é o caminho que Deus tá falando pra você, sabe?
Então, assim, Deus fala, e quando a gente, eu não sei se você sente isso, mas quando eu comecei nessa caminhada, o meu negócio era muito assim. Uma vez eu falei pro pastor, eu falei, André, por que Deus fala com todo mundo menos comigo? Aí ele falou assim: não, ele fala com você que não tá escutando. Aí eu falei, mas como que eu vou saber que é ele? Eu falei, como que tem essas pessoas aqui que falam assim: ah, Deus falou pra mim que eu preciso comprar aquela casa. Eu falei, gente, Deus não fala esses trem pra mim, não. Eu falei, Deus não fala nada pra mim. Ele falou, fala. Ele falou, você é que não tá silenciando. Ele falou, talvez você esteja com tanto barulho externo que você não tá ouvindo a voz dele e nem o jeito dele falar com você. Então, se você me perguntar hoje assim, você sabe o jeito que Deus fala com você? Eu sei. Deus, ele me incomoda. Comigo é no incômodo, entendeu? Total, É como muito. se ficasse assim, ó, sabe? Ele não, e eu tenho amigas que falam: "Ai, eu sinto como se fosse um carinho". Eu falo: "Ai, eu não sinto não, minha filha". Eu acho que ele pensa assim: "Essa daí não vai no carinho, essa tem que ser no cutucão mesmo", sabe? Então ele me incomoda. Ele me incomoda. É isso, a palavra é essa. Ele Para me mim, ele incomoda. me incomoda quando eu percebo que eu desagrado em algum sentido. Ontem Uhum. mesmo aconteceu uma situação que para mim estava tudo bem e o Espírito Santo me incomodando, uma pessoa. Uhum. E hoje, inclusive vindo para cá, eu gravei um áudio e falei: olha, eu vivo nos princípios de Deus e desde ontem o Espírito Santo está me incomodando, então eu preciso falar isso daqui. Então ele me incomoda. Agora, eu acho que cada um tem uma maneira, Sim. né? E pegando esse gancho aí, que eu acho que isso é bem importante, como a gente, né? Como ouvir essa voz, né? Ai, por que ela escuta e eu não escuto? Por que a Anne, a Debs escuta e eu não escuto? O que você pode falar aqui para quem está ouvindo, vai ouvir esse podcast, que falar, eu quero, né? Porque é isso que eu falei, o propósito é inspirar mulheres a buscar isso. Para essa mulher que está querendo, sabe? Porque eu entendo, eu já tive nesse lugar de dúvida, Uhum. de medo. Nossa, eu vou me É. batizar, e aí? O que vai mudar na minha vida? Aham. Nossa, eu vou virar crente, Hã. e aí? Gente, eu tenho que parar com o quê? Né? Eu Vou ter que tava, ficar assim, eu tava né. vindo para cá e eu vi no sinal também o pastor geral da. Eu congrego na Lagoinha, Uhum. o André Valadão, e essas caixinhas perguntando: eu posso tomar vinho com meu marido? Ele falou: claro, o vinho você pode, o negócio é a embriaguez, Exato. é o quanto a bebida alcoólica, né? Então a gente tem esse questionamento quando você está nesse processo: gente, mas e se eu for nesse caminho? O que vai mudar na minha vida? Eu vou ter que abrir mão disso? Vou ter que abrir mão daquilo? Então, para inspirar essas mulheres que querem, mas que têm receio, né? Como começar assim a ouvir a voz de Deus? O que você pode dar de dica? O que você Tá. pode, nas suas experiências? Eu vou falar como foi um pouco comigo, né, que eu acho que, eu sou muito controladora, eu ainda sou, sabe, muito controladora, assim, pra mim Eu sei. é difícil esse movimento da entrega. Vem ficando cada vez mais fácil, sabe. Mas eu adoraria chegar num ponto da vida como a minha mãe, entendeu. A minha mãe ela fala assim: "Ai minha filha, se dá errado aí é que eu estranho, sabe". A minha mãe fala isso, e ela fala do fundo do coração. Eu falo: "Gente, eu vou chegar nesse ponto, eu tenho fé que eu vou chegar nesse ponto". Mas pra mim, eu acho que, eh, a primeira forma de você ouvir, eu acho que a coisa mais difícil é você se render. Porque a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo foi um dia que eu estava desesperada, e eu nunca tinha feito isso. Eu taquei o joelho no chão, eu comecei a chorar e eu falei: "Tá bom". Falei: "Eu me rendo". Falei: "Eu me rendo". É o que quando diz que a gente tem que se humilhar aos É seus isso. pés. Eu falei: "Eu me rendo". E eu comecei a chorar, 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 eu não conseguia parar. E eu só conseguia falar: "Eu me rendo, eu me rendo". E eu fui falando aquele "eu me rendo" e parece que foi saindo um monte de coisa de dentro de mim, Ai, que sabe. lindo. Vou Foi arrepiando de assim, ouvir. tipo assim, foi assim. E aí, eh, naquele dia, foi a primeira vez na vida que eu acho que eu ouvi, sabe. E me veio assim, eh, "silencia". E daí eu fiquei pensando, eu falei: "Tá, mas silenciar o quê?", né. Eu falei: "Será que sou eu que falo demais?". Eu comecei a pirar, tipo assim: "Será que sou eu que falo demais? Será que". E aí eu comecei a entender, então assim, que era o silenciar todas as respostas externas que eu buscava para questões que não tinham respostas humanas, né. E eu falei assim: "Tá bom, eh, qual será que é a melhor forma de eu silenciar?". E eu comecei a estudar, eu falei: "Gente, vamos silenciar". Comecei a conversar com pessoas que já estavam nesse caminho e tal, e uma amiga minha falou assim pra mim, ela falou: "Amiga, tem um jeito que eu gosto muito de limpar meu Wi-Fi com Deus, que é fazendo jejum".
Aí eu falei pra ela: "Ah, eu faço, imagina, faço low carb, não sei o que". Ela falou: "Não, calma, não é Não é isso". bem isso. Ela falou: "Não é assim". Ela falou: "Vou te dar um livro, daí você lê o A livro". cultura do jejum, Luciano Subirá. Uhum. "E depois depois você lê o livro, você me fala". Falei: "Tá bom". E aí eu estava passando por um momento bem difícil mesmo, que foi acho que o começo da história toda da minha conversão. E aí eu li o livro, eu falei: "Tá bom". Falei: "Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero escutar, ainda que não seja o que eu quero ouvir". Porque eu acho que o mais difícil quando a gente pensa na história da conversão, né, e que a gente tem esses questionamentos: "Do que eu vou ter que abrir mão? Quem que eu vou ter que ser?". Porque a gente fica meio numa postura de criança que é assim: "Eu quero Mas nas ficar com minhas Deus, condições. mas eu não quero abrir mão disso, 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 disso. Então, assim, eu quero continuar fazendo tudo isso e eu quero, Deus, que você me abençoe, me dê graça, misericórdia", isso aqui. E não é assim que funciona. A De jeito nenhum. obediência é sobre você olhar, entender o que está escrito lá no manual do fabricante, né, então a Bíblia é o manual do fabricante. Você lê, você entende, e não é, eu vou interpretar de acordo com o que me convém. É o que está escrito, Não tem, é aquilo, é a palavra. é a palavra. Então assim, eu tô disposta eu acho que foi até por isso que eu demorei tanto para me converter, porque eu ficava nesse questionamento: "Cara, eu tô mesmo disposta a seguir tudo isso?". Então a gente ficou eu e o Fábio, a gente ficou 3 anos indo no culto todo domingo. E todo mundo falava: "Nossa, mas e aí?". Quando eu falava: "Gente, calma, quando chegar a minha vez", entendeu? Não fica me pressionando. Porque eu pensava exatamente isso, não sei se eu tô a fim de abrir mão dessas coisas todas pra me converter. Que ele pede, Que ele pede e que eu sei que isso é vai importante mudar. para ele. Mas, quando eu pensei na história do eu quero ouvir, e quando eu fiz o jejum, e foi muito doido isso. Eu já tô acostumada a fazer jejum, então assim, por causa da low carb, sei lá, eu faço jejum de 24 horas. Beleza, pra mim é ok. Só que quando você coloca o propósito do jejum, e o meu propósito foi: "Eu quero escutar o que você tem pra me dizer". Não foi nenhuma resposta. Não foi, sabe: "Ah, me dá uma resposta pra um sinal", não foi isso. Eu falei: "Eu só quero escutar, eu só quero saber". Que um dos benefícios do jejum de propósito é você se É a aproximar conexão, dele, é a exatamente. conexão, E eu falei: né. "É o propósito puro e simples. Eu não quero nenhuma resposta. Eu não quero que você me diga se eu tenho que ir pra direita ou pra esquerda. Eu só quero escutar a sua voz. Só isso". Eu acho que foi algo no sentido de, talvez, me mostra que você existe mesmo, sabe. E foi muito doido, porque foi o primeiro jejum que eu fiz, e eu fiquei 7 dias em jejum. Uau! 7 dias, cara. E eu não contei pra ninguém, eu falei: "Não vou contar pra ninguém, porque se eu falar até para o Fábio, ele vai começar a me encher o saco. 'Ah, você tá nervosa porque você tá em jejum, porque você precisa comer, porque não sei o quê'". E eu falei: "Eu vou ficar quieta", e aí quando falarem: "Ah, você não vai comer", eu vou falar: "Já comi", e vou tocando o barco, entendeu. E eu fui fazendo o jejum, e foi incrível, assim, porque eu escutei o que eu precisava escutar. É isso que eu ia te perguntar, se você teve a resposta, o Eu jejum é escutei é poderoso. isso. Eu escutei o que eu precisava escutar. E é tão engraçado que eu não fiz pra ter uma resposta, mas eu estava com uma questão profissional muito forte, assim, que estava me incomodando muito, sabe. E uma noite, uma de madrugada, eu acordei e pra mim foi muito claro, porque eu acordei e eu fiz assim, eu sentei na cama e falei: "Quê?". Ai, Aham. ai Aí o que Fábio linda, falou: "O quê?". me arrepia. Aí eu falei: "Que você falou?". Aí ele falou eu falei: "Não, tô dormindo". Aí eu falei: "Meu Deus", eu falei: "Foi Deus que falou comigo". Ah, que Sabe lindo. assim? E foi isso. Só que é engraçado, né, porque era uma questão de sei lá, era um curso que eu tinha e que eu não aguentava mais fazer e aquilo estava me consumindo. Não tinha mais a ver comigo, entendeu? E eu acordei assim: "Acaba com o curso". Hum, Só que era o curso que me dava mais dinheiro, que eu tinha mais aluna, que tudo, né. Então assim, que pegou exatamente no ponto do deuses falsos. Então assim, qual é o lugar que você coloca o dinheiro na sua vida? O motivo da minha conversão foi esse. Então assim, qual é o lugar que você o do dinheiro que você coloca? Você ama mais o dinheiro, então? E aí ele falou isso pra mim. não dá para adorar 2 deuses. Ele falou: "Acaba com o curso". E aí eu fui pra sala. E aí tem até um vídeo que tem que tem na internet de uma menina que ela fala assim: "Como eu gostaria que Deus falasse comigo. Ô minha filha, você vai fazer a entrevista e vai dar tudo certo, não sei o quê". Como Deus realmente fala comigo? Vai pra entrevista. Deus, 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 sabe. Amei. Então assim, foi isso, acaba com o curso. E eu fui pra sala, e eu ajoelhei, e eu comecei a discutir. E eu falei: "Deus, e o resto?". Tipo assim, não é acaba com o curso.
isso é a minha renda. Tipo assim, é minha renda. Eu tenho filho, eu tenho boleto, eu tenho esses trem tudo. Tem boleto, né? E eu ficava repetindo, eu tenho boleto. Tipo, na sala, bem louca, eu tenho boleto. E aí eu falei, eu vou pra palavra, né? E quando eu fui pra palavra, eu abri em Mateus. Na hora, eu falei, tá bom, você tá preocupada com o quê? Vai, vai, vai vir a outra coisa que você tem que fazer. Dá o passo que Deus te dá o É chão. isso. Isso aconteceu dia 1º de agosto. Eu ia falar para você, já tá uma das questões aqui, já aproveita então esse gancho, me conta da sua É, conversão, aqui eu acho que tem a ver com isso, né, tem, então tem um já pouco. aproveita e conta. E aí aconteceu isso. Foi dia 1º de agosto, e daí eu chamei minha equipe toda e falei: ó, é o seguinte, a gente vai acabar com esse curso. Quê? Falei, sim. Mas vai pôr o quê no lugar? Falei, não sei não. Mas Debs, você é louca, não sei o quê. Eu falei, gente, é o seguinte, eu sei que metade de vocês aqui não acredita no que eu vou falar, tá bom? Mas eu vou falar. Deus falou comigo, ele mandou eu acabar com esse curso, eu vou acabar com o curso, nós vamos fazer o último lançamento pra não deixar as alunas na mão, a gente encerra e eu vou pensar, eu vou ter uma ideia. Ele vai me dar uma ideia. Aham. Falei, eu vou ter essa ideia. Esse povo ficou branco da cor desse papel. Só assim, falei, vamos fazer o melhor lançamento do mundo, assim, tipo, com o coração. E foi lindo. Nossa, chorei, não sei o que, tal, tal. Entreguei o curso. Cadê a ideia? Nada. E eu falava, Deus, e a ideia? Tipo assim, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu falava, Deus, não posso ficar esse tempo todo sem lançar nada. Isso é meu trabalho. Não tem condição. E fazendo. Aí eu falei, não, eu vou fazer outro jejum. Pra ver se Deus fala comigo alguma coisa, né? E aí eu fiz outro jejum. Aí foram 5 dias. E eu tive 0 resposta. 0. Silêncio absoluto. Silêncio total. Quem nunca passou pelo silêncio dele sabe o quanto é É desafiante. isso. E aí eu falei, tá. E eu fui conversar com o André, que é o pastor da igreja que eu vou. E eu falei, André, fiquei 5 dias em jejum. E Deus não falou comigo. Ele falou, sim. O silêncio também é uma resposta. Ou você acha que Deus é tipo um Papai Noel que precisa fazer jejum e ele vai te dar Um tudo que você presentinho. quer? Ele falou, o silêncio é a resposta também. Ele falou, calma, calma. Ele falou, pra onde você precisa olhar que você ainda não tá olhando? E aí vem a história da minha conversão, né? Vou só rebobinar um pouco a fita. 2020, na pandemia, quando começou a pandemia e tal, a gente estava tudo bem, eu trabalhando, o Fábio trabalhando. E o Fábio tinha um cargo mais alto na empresa que ele trabalhava, e aí começaram as demissões, né? E eu falei pra ele, eu falei, eu acho que você vai ser mandado embora. Imagina, nunca fui mandada embora na vida. Eu falei, mas eu acho, sei lá. E aí não deu outra. Em julho de 2020 ele foi mandado embora. Assim, a gente tinha uma boa reserva, estava tudo bem, nada aconteceu, a gente não passou fome, nada disso. Só que a gente entrou numa pira com o negócio do dinheiro, entendeu? E ele fazia trocentas mil entrevistas e ele não era aprovado em nenhuma entrevista. Até um dia, e ele é muito meu porto seguro, assim, emocional mesmo, ele é mais racional, ele é mais pé no chão e tal, até um dia que eu vi ele chorando. E eu falei, meu Deus. Aí eu chamei uma amiga minha, que é super, mega, ultra blaster cristã. Eu nem estava nessa caminhada ainda. Eu liguei pra ela, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei, eu não sei mais o que eu faço, não aguento o Fábio desse jeito. E aí ela só falou assim: você precisa ler essa passagem. Aí ela me mandou Mateus. Que Fa- foi a mesma leitura que A você mesma. levou. Ela falou, você não precisa se preocupar. Ela falou, mas você precisa entender pra onde vocês precisam olhar. Então, vocês estão achando que o dinheiro é tudo? Enquanto vocês acharem que o dinheiro é tudo, esquece. Olha para onde vocês têm que olhar. E aí ela começou a fazer um negócio na casa dela que chamava comunhão e vinho, que era Tipo uma célula. tipo um pequeno grupo, né? E Uhum. aí ele e o marido dela chamaram a gente discutia a Bíblia, depois comia, tomava um vinho, e tal, beleza. E o Fábio não acreditava em nada. E eu falei, ele não vai aceitar esse negócio. Ela falou, tá bom, deixa que o Davi fala com ele. E aí ele chegou em casa um dia e falou assim: ó, então, o Davi chamou a gente pra fazer um negócio lá, chama comunhão e vinho. Eu falei assim: eu não acredito muito nessas coisas, mas eu resolvi aceitar. Eu falei, beleza, aceitou, então vamos. Tá quebrantado. Exatamente. É onde Deus gosta de é o Exatamente. E aí a gente quebrantado ali. começou a ir, a gente começou a ler, ele começou a ler, eu comecei a ler, cada um do seu, né, no seu tempo, cada um do seu jeito, a gente começou a ir no culto. E aí pula pro ano passado, que foi quando aconteceu a história do jejum Desde e tal. 2020 que aconteceu isso, vocês começaram a Começamos. frequentar. Exato.
Mas Mas sem assim, entrega sem verdadeira. entrega, só uma coisa mais racional, Tá. sabe. Então assim: "Ah, deixa eu entender a história aqui". E o André, que é o pastor, como o Qual que é a Fábio igreja que você se Batista congrega? de Moema. E o André, ele acho que como o Fábio é muito racional, ele é historiador também, então assim, ele levava uma coisa muito: "Olha, então a história é assim, aconteceu assim, Moisés foi lá, aconteceu isso, tinha o deserto, tinha a guerra". E eu acho que o Fábio começou a se encantar com a parte histórica mesmo do negócio, porque no fim das contas, se você pega a Bíblia, é uma história. Antigo Testamento É total. E você começa gostoso a de ler, entender. O dia que eu exato. entendi por que que o bendito dos egípcios foram parar no o bendito dos hebreus foram parar no Egito, Pô, a gente estudou isso em história de história, e José, a gente é. estudava isso, né, você falava: "Gente, mas Aí como você que fala: aconteceu "Cara, faz isso?". sentido". Faz todo sentido, né. E aí a gente começou a fazer todo esse movimento. Aconteceu tudo isso do meu curso. Quando foi no final do ano passado, em novembro, a gente estava no culto, e o André estava falando sobre como Jesus mostrou humano, na noite antes da crucificação, né. Então, assim, que ele pediu para os apóstolos para eles Orarem, orarem e eles ficarem, e que dormiram. eles dormiram e que ele estava com medo. E eu não sei te explicar o que aconteceu aquele dia. Assim, foi isso. O André falou, eu lembro exatamente, assim, como se fosse hoje, ele falou: "E nesse momento Jesus se mostrou tão humano como nós. Ele também teve medo", ele falou. E aí eu comecei a chorar, 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 e eu não conseguia parar. E tipo assim, todo mundo na igreja olhando pra mim, e eu chorava de fazer assim. E o Fábio olhava pra mim e falava assim: "Meu, por que você tá fazendo isso?". Eu falava: "Me deixa, me deixa". Quando terminou o culto, o André veio, sentou do meu lado, e aí eu falei pra ele. Nossa, eu tô inteirinha Ah. arrepiada, olha E que eu lindo. falei pra ele, eu falei: "Eu entendi tudo". Sabe uma sensação de entendimento que foi assim: ele morreu por mim. Tipo assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? O cara morreu por mim. O que que eu tô fazendo? Foi essa sensação que me veio, sabe. E aí eu falei para o André, eu falei: "André", eu falei: "Eu entendi tudo, meu Deus, e agora?". E a minha pergunta era assim: "E agora?". Aí ele falou: "E agora talvez você precise pensar que chegou sua hora, de você abrir mão de tudo que você não quer abrir por ele, como ele abriu por você", Uau, que lindo. né. E aí foi quando eu resolvi, me batizar, sabe. E assim, não foi fácil, não foi uma decisão fácil, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que abrir mão. E é uma coisa engraçada, que é de pessoas, né. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: então você não é amiga de pessoas que não são cristãs?". Eu falei: "Sou, não tem problema nenhum, eu sou amiga dessas pessoas". Só que o que que acontece? Cara, chega uma hora que os valores ficam diferentes, entende? Então é um afastamento natural, você não briga com a O pessoa. próprio Espírito Santo vai Ele te exato, incomodando naquele ambiente que você tá, você não se sente, você não não é? quer É mais, isso. entendeu? E tudo bem, e tá tudo certo, sabe assim? Então eu acho que foi isso, assim. Ele foi a porta estava entreaberta, sabe. E aí ele foi entrando devagarzinho, 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 até a sensação que eu tenho é essa, tipo assim, na hora que ele entrou, parece que deu um negócio, assim, foi como se eu tivesse me despido mesmo, sabe. De tudo que eu não queria mais, de tudo que era ruim pra mim. Então, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, então o que significa que sua vida agora é maravilhosa?". E eu vou falar pra vocês que estão ouvindo, que é, eu ouvi uma coisa no dia que eu me batizei. Estava lá, na água, e o André falou assim pra mim: "Você precisa se preparar, porque se você acha que a sua vida agora vai ficar mais fácil, você tá muito enganada. Pelo contrário. Uhum. Agora vai ficar mais difícil". E o que que aconteceu? Depois que eu me batizei, eu falei: "Eu vou começar a falar de Deus nas minhas redes sociais. Eu preciso levantar esse muro, é uma coisa que eu acredito. Se quem não acreditar e que não tiver a fim de ouvir, tchau". E a primeira vez que eu falei de Deus, cara, saíram 1.200 pessoas no meu Instagram. Então também foi uma coisa do, sabe, eu também tenho que abrir mão disso. Tudo bem, E tá tudo bem, não tá é pra tudo estar lá bem, as você não quer pessoas. ouvir, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Então hoje, eu tô muito em paz com isso. Não é um canal que eu falo só de Deus, mas Deus faz parte da minha vida, então eu também falo dele. Não tem como não. Ele guia a minha vida, ele guia as minhas decisões, ele guia a educação da minha filha, ele guia meu casamento. Então assim, não tem como eu não falar dele.
Só que isso e acontecem esses movimentos, assim, quando eu começo a me colocar muito, parece que as coisas começam a ficar meio esquisitas, assim, sabe? Então, assim, há um mês aconteceu isso. Tipo, acordei de madrugada, abre no Salmo 91. Abre no 91. Eu falei, 91? Ah, Por o mais quê? forte da proteção. Aham. Falei, por quê? Aí eu morri de sono. Eu falei, ai, não. Falei, Deus, não vou, não. Cobri a cabeça. E ficou. Abre no 91, abre no 91. E aí me veio muito a Duda. Daí eu falei, cara, não. Aí eu peguei o 91, fui lá no quarto dela, coloquei a mão na cabeça dela, comecei a orar. Orar, 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 orar. Esse dia foi muito doido. Orar, orar, orar. O 91 com a mão na cabeça dela. E ela ficou assim, tipo, meio inquieta, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui até ela acalmar. Orei, 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 orei. No outro dia, quando ela acordou pra ir pra escola, ela falou assim pra mim: ai, mãe, não dormi direito essa noite? Eu falei, Meu por quê? Deus. Eu falei, ai, não sei, uma coisa esquisita. Aff. Aí eu falei, não, minha filha, tá tudo certo, tá protegida. Aí eu peguei e coloquei assim, ó, escrevi pra ela: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Falei: "Tá lendo isso aqui?" Coloquei no estojo dela. Falei: "Toda hora que você abrir o estojo hoje, lá na escola, você lê isso e você fala: 'O Senhor é meu pastor e nada me faltará'". Fala pra você mesmo, não precisa ficar falando em voz alta. E só pede pra Deus te proteger, só isso, sabe. Então, assim, eu acho que o que que acontece? Você começa a se colocar, você começa a ser uma porta-voz, né, então assim, Se você tá aqui vestida de posicionar. fé, você se posiciona, você começa a ser porta-voz, você tá na internet falando de Deus, não sei o quê, o inimigo vem aonde mais vai te O pegar. que ele não quer é que fale a palavra que leve o nome Hoje pra mim dele. não é ele poderia vir no dinheiro? Poderia, mas hoje pra mim não é mais a questão. Então onde ele vem? Na minha filha, sabe. Então eu passei uma semana orando o Salmo 91. Era na porta de casa, era na porta do quarto, era na cabeça do povo, do Fábio, da Duda, todo mundo dormia, eu ia lá, orava, 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 e ia dormir. Então eu acho que a gente fica nessa é meio que uma batalha mesmo, sabe. É uma batalha É uma batalha. espiritual É. infinita. Hoje mesmo eu vi um vídeo que fala muito sobre isso que você disse, né. No mundo, você terá nós teremos aflições, né. Tem muita gente que pensa que quem não anda em comunhão com ele que, vai ser um mar de rosa. E hoje eu vi um vídeo que fala exatamente isso, o que você falou, que quando eu comecei quebrou inteiro. Mas Uhum. por que que ele quebra? É o oleiro, o vaso na mão do oleiro. Exato. Para refazer ali do jeito que ele quer, do jeito que ele nos E fez a para gente tem essa que se vida, permitir né. isso, né. Se a Sim, gente entra em resistência, ele tá lá, querendo moldar a gente, a coisa mais linda do mundo. E a gente tá: "Ai não, aqui não. Ai não faz isso, não faz aquilo". Não, se é o eu me rendo, é o entregar. é o eu me rendo. Eu me rendo, tá bom Deus, faz aí, faz o vaso aí que você quer fazer, eu me rendo. Tá doendo. Tira as trinquinhas, Isso, tá doendo Deus, tá refaz, doendo, tá bom, me dá força pra aguentar essa dor. uma hora que o vaso ficar bonito. É isso, é E às vezes isso. vai ter umas trinquinhas de novo, E né. tá tudo bem, né. Ô Debs, me conta uma coisa, você acha que a tua experiência de superar o câncer, foi um dos maiores motivos para um dia você, se converter? Para você se entregar aos pés dele? É engraçado que eu não vejo essa Uma experiência ligação. não. Eu acho assim, talvez tenha sido a gente nunca vai saber, né, mas talvez tenha sido sabe assim, uma tentativa de Deus de falar assim: "Tá, filha, olha pra mim aqui, ó, deixa eu parar a sua vida aqui pra você olhar pra mim. Não, não quero". Então, pra mim, eu acho que eu vejo muito o caminho da minha conversão a partir do momento que o Fábio perdeu o emprego. Porque ontem, hoje mesmo que a gente estava conversando, você me falou que agora deram uns 10 anos, né, Uhum. que foi dada a tua cura total, Sim, glória a Deus. Então foram coisas bem 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 longe, distintas. bem É, distintas. Então bem você acha que distintas. porque às vezes tem situações que é aquilo que eu falei, né, a procura por ele vem muito no quebrantamento, né. Por algum motivo você tá lá é a hora que ele vem, É, é o que ele mais gosta, é aquele a hora que você tá é. lá, assim, quebrantada. Mas você sabe que eu acho que pelo menos pra gente foi assim, né, foi um negócio que foi exatamente o que minha amiga falou: "Onde vocês estão colocando o dinheiro?". Então, assim, um desespero: "Meu Deus, já ficar pobre. Meu Deus, vão conseguir pagar a escola. Meu Deus, meu Deus, meu Deus". Só que: "Ei, calma, sabe, qual que é o valor que vocês estão dando pra esse dinheiro?". E o Fábio ficou 1 ano e meio, imagina, Anne, ele nunca tinha ficado desempregado na vida. O Fábio ficou Nunca. 1 ano e E meio um homem desempregado. ainda, o provedor, deve ser nada Ele ficou 1 ano e fácil. meio. O Fábio também se converteu, hoje vive, Ele todo se dia batizou. ora, ele não se batizou ainda. Vai ter um Ele dia. ora, vai, vai. E eu falo: "Gente, cada um tem seu tempo, ninguém tem que ficar também cutucando: 'E aí, vai batizar, vai batizar'".
eu acho que cada um tem seu tempo, sabe? Mas assim, ele foi quem me levou. Então, assim, ele começou a ir pro culto. E às vezes eu viajava fim de semana e tal, e minha amiga ligava e falava assim: "Você não sabe, amiga?" Ela mandava assim: "Olha quem tá aqui." Fábio, tira Aham. foto. Ela tirava, ela falava: "Eu nem vou sentar perto dele pra não." E ele Lembrei. ia sozinho. Então ele que começou: "Vamos no culto? Vamos no culto? Vamos no culto?" Então, assim, é o Perfeito. nosso programa de domingo que foi por ele, sabe. Então eu falo que o Espírito Santo entrou lá em casa arrombando a porta, porque, por exemplo, hoje ele fala assim: "Ai, bota um louvor aí pra gente dobrar a roupa." Adoro, E que eu falo: delícia "Gente, cozinhar. Espírito Santo que arrombando essa porta", entendeu. Então, assim, ele não se batizou, mas eu acho que vai chegar a hora dele. Vai, com Eu certeza. acho que vai chegar a hora dele, sabe. E aqui, para a gente começar a nossa aí eu ficaria quanto tempo? Mas me fala uma coisa, qual foi a lição que você mais aprendeu nessa tua jornada de cura e fé? 2 palavras. Eu acho que é o eu vou bater nessa tecla de novo, mas eu acho que é o me render, sabe. Eh, tem uma passagem de Provérbios que eu amo, que eu não tenho ela decorada na minha cabeça, mas que diz mais ou menos assim: "A natureza de Deus é planejar, a nossa é planejar e a dele é fazer o sobrenatural", né. Então, eu hoje, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, seja de trabalho, seja, sei lá, qualquer coisa. Então, por exemplo, eu estava vindo pra cá, daí eu estava no Uber e eu falei: "Deus, coloca as melhores palavras na minha boca para o propósito da Anne com esse podcast", sabe. Mesma coisa, Então, assim, tudo que eu vou perfeito. fazer, eu coloco na mão dele. Então eu acho que isso foi o meu maior aprendizado, que é, eu não é Deus me leva para o centro da sua vontade, é Deus, eu quero ir para o centro da sua vontade. Entendeu? Então, assim, eu me rendo, eu me coloco à sua disposição pra ir para o centro da tua vontade. E tem horas que é difícil, tá? Porque a gente passa por umas coisas e fala assim: "Não é possível que isso aqui tá levando para o centro da vontade", sabe assim? Mas eu não discuto mais, entendeu? Então, quando tá muito difícil, Se rendeu, o que eu falo é: "Deus, me dá força pra passar por isso aqui". perfeito. Porque, assim, se é pra ir para o centro da tua vontade, beleza, mas você me dá força? Porque, assim, tá difícil, tô aguentando. E aí vem, sabe, vem a força, ou vem uma pessoa, ou vem uma palavra, sabe. Sempre, eu acho que ele sempre fala com a gente, né, então assim, seja no incômodo, seja através de alguém, seja através de uma passagem da Bíblia, de um culto. Às vezes até Instagram hoje, às vezes você abre o Instagram, você fala: "Cara, essa mensagem", que hoje acho que quanto É mais o isso. Instagram é o algoritmo, É, quanto mais você vê, mais vem. Então exato. para mim só vem É. essa de palavra. Meu, outro dia eu abri o Instagram, assim, veio uma palavra que falava: Não, "Obrigada". eu vou te falar, domingo, a gente sempre vai no culto de manhã, só que eu estava doente. Aí eu falei: "Ai, caramba", e eu não gosto de assistir o nosso culto pela internet, porque às vezes fica, é uma igreja É pequena, fica diferente. diferente, fica baixo, e tal. Aí eu olhei lá e eu sigo a Lagoinha. Aí eu falei: "Nossa, tá ao vivo", eu entrei e o André estava pregando, e ele estava falando sobre promessa. Eu Ah, eu assisti chorei esse. do começo até o fim. O Fábio entrou no quarto, ele falou: "O que tá acontecendo? Tá passando mal?" Eu falei: "Não, eu tô aqui no culto, me deixa quieta." Sabe quando eu entrei e eu falei: "Era pra mim isso aqui, era pra eu estar doente, era pra eu ter ouvido exatamente o que o André falou Do hoje." André na Do Lagoinha André e da não na Lagoinha, sua, senão exatamente, não ia é isso. exatamente, sabe. Então assim, hoje pra mim é isso. Tudo coopera para o bem É, daqueles que o amam, exatamente, Romanos 8. É isso, tudo exatamente. coopera. Quando a gente confia Cada nisso, pedrinha do quebra-cabeça, sabe. sei. E o que eu quero que você deixa aqui de dica para as nossas lindas aqui que vão assistir. Se tivesse, eu sei que você tem o não sei, você tem o clube do livro ainda hoje? Como que você tá? Tenho o Clube do Ah, gente, se você quiser Livro. falar um pouquinho depois disso, eu vou te dar aqui o espaço. Como eu sei que você gosta muito de ler, queria que você deixasse uma dica aqui para quem quer buscar esse primeiro. Você não tem o teu livro que você falou aqui, né? O Deuses Falsos, né? Uhum. O meu, assim, que foi a minha virada, foi Uma Vida com Propósito. Foi o primeiro e, assim, um dos mais. Então, se você tiver um livro aí que você recomenda para quem quer começar essa jornada, o que que você recomenda? Deuses Falsos. Deuses Falsos. Porque ele fala exatamente disso, que eu acho que é uma cultura que a gente vive hoje, que é a cultura da idolatria, sabe. Tá. É a idolatria Ficou da para mim essa profissão, dica. é a idolatria do dinheiro, é a idolatria das relações, é a idolatria do marido, dos filhos, da internet, de tudo, né. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm ídolos humanos, ovelhas, e elas se esquecem que existe o criador aqui em cima, sabe. Então esse livro, ele é um livro que
eu já li, eu nem sei, acho que eu já li esse livro umas 6 vezes, porque cada vez que eu leio, ele me aterra num ponto, sabe. Então quando eu percebo que eu tô saindo um pouco do trilho, eu pego o Você livro. pega e lê. Aí eu falo: "Eu vou ler". Qual que é a aqui que tá me tirando do trilho? Ah, é o profissional? Eu já vou direto no capítulo, sabe, "Não faça da sua profissão um ídolo". Beleza, eu vou ler aquele capítulo, eu vou sublinhar, eu vou escrever, eu vou procurar na palavra, porque a gente sai do trilho, né. Não adianta, a gente é Lógico, imperfeita, nós né. somos carnes, Exato, humanos. exato. Então, assim, a gente vai sair do trilho, mas eu acho que é o vigiar e orar eterno para: "Eu quero voltar para o trilho, eu quero voltar para o trilho, eu quero voltar para o trilho". Então, assim, O próprio Davi, que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pecou feio, uhum, né, traiu, saiu do trilho, mas quando ele tomou conta, imediatamente ele ele falou: "Cara, eu sei voltou. para onde É voltar". isso. E é Então, isso, né, eu sei pra onde voltar. Não é que a gente é desgovernada. "Ai, meu Deus, eu não sei pra onde voltar". Não, você sabe pra onde você voltar, sabe o caminho, mas você sabe que você vai ter que abrir mão de um monte de coisa pra você voltar para o caminho. A questão é a sua escolha. Eu quero abrir mão? posicionamento, eu quero. Então, assim, eu não quero, tá tudo bem, amada. Arque com as suas consequências de não abrir mão. É isso. Simples. E quero deixar aberto aqui o espaço, se você quiser falar um pouquinho do Clube do Livro, explicar para as mulheres que estão assistindo também, se interessar, eu tenho certeza, quem não gosta de um Clube do Livro, pode ir, o O espaço é Clube todo do Livro seu. foi uma assim, eu sempre gostei muito de ler, então foi uma ideia que surgiu é o meu curso, assim, de entrada, né. A gente é sempre assim: "Ai, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo", e eu falei: "Se você tiver 15 minutos por dia, você vai se tornar uma leitora". Porque eu acho que é isso, né, não é sobre você ler 50 livros, é eu me tornar uma leitora e eu aplicar. Então, por exemplo, eu vou ler Deuses Falsos. Você vai ler, você não precisa ler o livro de uma vez, lê, aplica, lê, aplica, lê, aplica. Então, eu falo que é um processo de desenvolvimento baseado em livro. Se a gente quiser fazer isso, por exemplo, com a Bíblia, eu falo: "Gente, pega a Bíblia, pega a Bíblia". Eu não faço estudo da Bíblia, porque eu tô bem longe, ainda sou baby, estudo da Bíblia. Mas assim, pega a Bíblia e aplica, pega um versículo. Vai ler Provérbios, pega um versículo que toca seu coração, e fala assim: "Nossa, isso aqui pega pra mim". Pega esse versículo e fica aplicando na sua vida, o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Como muda, né. Então o Clube do Livro surgiu assim. Então pra que as mulheres pudessem ter minimamente 15 minutos pra elas, e pudessem pegar esses livros, eu faço uma curadoria dos livros e tal, pra que elas pudessem aplicar na vida delas. Então assim, pra ter mais autoestima, mais, sabe, autocompaixão com elas, pra ter essa confiança. Então a gente trabalha todos os pilares, a confiança emocional, confiança espiritual e a confiança física. É bem legal. Perfeito. Vou deixar na descrição também para quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Debs, do Clube do Livro também. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui depois os links de contato com ela. Debinha, Ai, minha amorinha, eu linda, amei amei. nosso Obrigada, bate-papo. Ai, que mão quentinha, a minha tá gelada. Te agradeço imensamente. É obrigada. sempre tão delicioso. Conversar com amiga já é uma delícia, ainda conversar com assunto assim, eu É bom ficaria, demais, né. não é? Obrigada de Obrigada, coração. obrigada pelo convite.